Dá para ganhar dinheiro com aluguel de temporada a ponto de ser sua renda principal e você viver exclusivamente disso? Essa é uma das dúvidas que param na cabeça das pessoas sobre esse mercado que ainda é muito novo, que é das locações por temporada. Ah, mas a minha acomodação, o meu imóvel é muito simples, não fica na melhor localização da cidade. Ah, ouvi falar que só tem demanda, só tem hóspedes procurando nos feriados, na alta temporada ou final de semana. Os concorrentes cobram muito barato, não dá para competir. Ah, o Airbnb às vezes parece que some, que desaparece com o meu anúncio. E na Booking ouvi falar que também não é nada fácil e nem segura lugar. Essas são só algumas das inseguranças, das crenças ou dúvidas de muitas pessoas sobre esse mercado. E para responder todas elas numa tacada só, eu vou mostrar para você como que eu faturei R$99 mil num apartamento com um valor de mercado de 400 mil. Isso é o equivalente a quase uma rentabilidade bruta de 25% do valor do imóvel. Você quer descobrir só como isso é possível? Solta a vinheta e vem comigo! Seja bem-vinda, seja bem-vindo você a mais uma aula. Meu nome é Henrique e eu sou o fundador do Me Casa Sua Casa. O que é Me Casa Sua Casa? Nós temos duas vertentes. A primeira, nós administramos acomodações nesse mercado de hospedagem e depois, quando os resultados começaram a chegar, os resultados expressivos e ajudando outras pessoas a conseguir melhorar seu faturamento, eu percebi que eu tinha uma metodologia que era muito valiosa ali por trás. E nessa aula eu estou aqui para compartilhar um pouco dessa metodologia responsável por fazer com que acomodações e hospedagens do nosso mercado como um todo consigam explorar o máximo potencial de faturamento, seja imóvel de temporada, pousada, albergue e hotel, por que não? Combinado? Então, seja bem-vinda, não sei se é a primeira vez que você está assistindo uma aula aqui. Se você quiser receber mais conteúdos, mais aulas como essa, é só você se inscrever no canal e clicar no sininho para o YouTube te notificar sempre quando eu produzir um conteúdo 100% gratuito. E na aula de hoje eu vou trazer um tema muito especial, que é quanto eu consegui faturar. Isso daqui é uma das coisas que eu mais tenho orgulho. Eu consegui faturar num apartamento de 400 mil reais, 99 mil em um ano, tá? E pessoal, o que é importante aqui, que eu sei que isso daqui pode gerar muita dúvida, é faturamento. Nesses 99.336 reais é tudo que entrou. A única coisa que não está aqui são as comissões da plataforma, Airbnb e Booking, porque esse valor nem foi repassado. Agora, esses 99.336 reais é tudo que entrou. Claro que depois disso a gente tem que pagar algumas despesas, alguns custos, mas para trazer esse conteúdo é legal a gente ver o quanto fatura. Por quê? É o potencial do imóvel, é o potencial de faturamento. Tá? Por isso que eu até estou chamando de rentabilidade bruta. O que seria rentabilidade bruta? Se a gente arredondar para 100 mil reais, daria o equivalente a 25%. Ou seja, olha isso, olha só, em 4 anos eu vou conseguir faturar o valor desse imóvel. Mais uma vez, é claro que entra as despesas, tem os custos ali do condomínio, tem os custos do negócio, da faxina, da roupa de cama, de alguns prejuízos, né? Enfim, tem um monte de coisa aí também que a gente tem que considerar, mas aqui, de forma didática, eu estou trazendo o número bruto, faturamento bruto, para quê? Mais uma vez, para a gente enxergar, para a gente visualizar o potencial de faturamento da acomodação, tá beleza? E aí, o que eu quero passar com você hoje na aula? O que está por trás das acomodações que mais faturam? Porque o mercado de aluguel de temporada é um mercado muito amador ainda, né? O aluguel de temporada está chegando no ponto que está chegando muito por causa do Airbnb, né? Em 2008, quando começou, né, esse boom, essa explosão. Mas ainda tem muita dúvida, ainda tem muitas pessoas que estão embarcando, né, nessa jornada, não sabem como fazer, não sabem, né, se tem potencial de dar retorno, se dá para viver disso. Eu mesmo sou um bom exemplo. Eu, quando comecei no mercado de temporada, eu tinha meu trabalho CLT, trabalhava numa consultoria. E aí eu tinha dúvidas, será que isso realmente dá certo? Tem o potencial de eu conseguir viver disso? Hoje, conta no Me Casa Sua Casa, eu sei que a resposta é sim, mas no início não era tão claro aqui para mim. E eu quero trazer nessa aula essa clareza para você que eu não tive no início. E eu vou confessar que por pouco eu não pensei em desistir. Por quê? Quando a gente começa, a gente não sabe como fazer, a gente não costuma ter resultado, a gente toma conta de tudo. Você tem que fazer limpeza, você tem que lavar roupa de cama, você tem que receber hóspede, você tem que cuidar da manutenção, você tem que tirar foto para anúncio, você tem que saber precificar. E no início a gente não sabe tudo, mas a gente tem que fazer tudo para a coisa acontecer. E aí você fica sobrecarregado, às vezes você fica desmotivado, desmotivada, porque o resultado não vem, e é uma bola de neve, né? É o que eu chamo de ciclo vicioso, uma coisa vai levando a outra,
e você, em algum momento, vai pensar em desistir, porque você está cansado, você não sabe fazer e não está dando resultado. Então, eu estou trazendo esse conteúdo para não deixar que aconteça com você o que quase aconteceu comigo no início da jornada. Eu cogitei algumas vezes de desistir, mas por acaso ou não, né, dependendo da sua fé, da sua religião, enfim, não vem ao caso, eu conheci uma pessoa e essa pessoa me ajudou e deu a guinada que fez o Me Casa Sua Casa chegar no ponto que chegou hoje, tá beleza? E eu quero compartilhar com você o que está por trás das acomodações que mais faturam, porque o que é interessante é o seguinte, eu não imaginei que um dia eu conseguiria viver de aluguel de temporada. Hoje, minha renda é aluguel de temporada. A gente administra acomodações de terceiros, também tem acomodações próprias, e isso daqui, de fato, virou um negócio, tá? E o mais interessante é que é um mercado que, como eu te falei que é muito amador, ainda tem muita oportunidade. De que o mercado carece de profissional, de quem sabe fazer, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo, se você já administra uma acomodação ou se tem algum interesse, você está no lugar certo, porque eu vou te mostrar o que está por trás dessas acomodações que mais faturam. E quando eu falo acomodações, eu administro imóvel de temporada, mas isso daqui também serve para hospedagens em geral, como pousada, por exemplo, tá certo? E quando a gente fala de o que está por trás das acomodações que mais faturam, a primeira coisa que a gente deveria entender o seguinte, qual é o potencial da acomodação? Essa é uma das perguntas mais clássicas. Henrique, já estou administrando minha acomodação, mas eu não sei se ela tem potencial, não sei se as pessoas vão procurar, não sei se tem demanda. Ou, Henrique, eu quero começar, mas eu quero ter certeza que vai dar resultado, que vai dar bom. Então vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeira coisa que a gente tem que fazer, se preocupar, é entender se tem potencial. O que é potencial? A gente está falando do mercado de hospedagem. Potencial é o quê? Ter pessoas procurando, né, para se hospedar ali. E aí, eu trouxe 3 pontos que isso daqui ajuda muito a gente entender o tamanho desse potencial, tá? A primeira coisa que é interessante, e eu gosto de chamar de termômetro, é você entender o seguinte, na região que você administra, né, ou que você quer administrar, tem hotéis, tem pousadas, ou até mesmo, por que não, imóveis por temporada? Porque se já tem hotéis, se tem pousadas, é um forte sinal, um forte indício que tem demanda ali. Normalmente, a rede hoteleira faz alguns estudos antes de fazer esse investimento, dependendo do hotel. Se tem pousada também, é um forte sinal, sintoma, é um termômetro que ali tem movimentação nessa região. Então, se na região que você administra ou quer administrar uma acomodação tem hotéis e pousadas, costuma ser um bom sinal, um bom sintoma que tem demanda, tá? É claro que isso daqui não é certeza, mas é um bom sinal, tá beleza? E às vezes você está numa cidade grande, eu quero saber se nesse bairro pode ter potencial. Dá uma olhada, se tem hotel, tem pousada, e como eu te falei, até imóvel de temporada, porque isso costuma ser um sinal. Se tem alguém ali administrando, as chances são que tem demanda, porque senão não valeria a pena, não compensaria, não justificaria o negócio. E eu gosto mais do caso de hotel e pousada, porque como eles são negócios que dependem disso, costuma ser um sinal, um sintoma mais realista, porque às vezes aluguel de temporada você pode virar a chave mais rápido, você pode vender, você pode morar, você pode voltar no aluguel convencional. Então, o aluguel de temporada é um sintoma, é um termômetro? Mas esses daqui são os negócios que dependem disso, tá? E essas viradas de chave são mais difíceis do que com a alocação por temporada. Então, o primeiro termômetro que eu gosto de analisar, tá? Isso daqui é muito simples, tem pousada ou tem hotel? Se tem, é um bom sinal. Concorda comigo? E aí, agora tem um segundo ponto, que poucas pessoas fazem, mas está no alcance de todo mundo, que é o seguinte, é o que eu vou chamar aqui de dados da demanda. O que é dados da demanda? Existem inteligências, softwares, sistemas de mercado que você contrata, você paga e eles te dão algumas informações. Nessa cidade teve tanto de procura, nesse período teve tanto de procura, os hóspedes estão procurando com tanta antecedência. Existem plataformas, por exemplo, eu vou colocar o nome aqui, tá? Chama AirDNA. Outra que chama Price Labs. Essas aqui são ferramentas, são softwares, são concorrentes, tá? Que vendem informações de mercado. Então, se você está realmente muito interessado em saber o tamanho, se tem demanda, você pode assinar um desses softwares e, olha, toma cuidado, porque cada um desses vendem vários produtos por trás, né? Não é só isso que eu estou falando, mas certamente também tem isso, que é o quê? Que é informação e inteligência de mercado. Para você ficar mais segura ou mais seguro, que é onde você quer administrar ou já está administrando, tem demanda.
E aqui tem uma coisa muito interessante também, tá? Se você já assinar um software desse, uma coisa que você pode e deve aproveitar é verificar quais meses tem mais procura do que os outros. Para quê? Para já precificar da forma certa. Um dos 4 pilares da estratégia de especificação, que eu já estou fazendo um spoiler, a gente vai ver já já, é o que eu chamo de temporadas e eventos. Então, se você assinar um desses softwares, você já pode e deve entender, fazer um estudo de quais são os meses com mais procura, menos procura e procura padrão. Para quê? Para você configurar na hora de você cadastrar o seu imóvel de temporada ou a sua hospedagem, tá? Enfim, só estou aproveitando aqui porque o mais difícil é você virar essa chave e contratar um software. Se você fizer isso, já aproveita e categoriza quais meses são alta, baixa e temporada padrão para a sua acomodação, para a sua região, tá? Então, isso daqui é interessante porque está na mão de todo mundo. É só você correr atrás, é só você se interessar, é só você entender como que faz para contratar, o que realmente vai te atender e aqui tem que pagar, tá? Mas enfim, é um preço pequeno que você paga em comparação a eu vou entrar, vou pagar com o meu tempo, vou investir na acomodação para depois, de repente, entre aspas, quebrar a cara. Aqui você tem condição de fazer um estudo, de você ir embasado antes de tomar uma decisão mais estratégica, que é o quê? Investir na acomodação, parar seu tempo ali, fazer as coisas acontecer. O que mais a gente tem? Por fim, tem uma coisa muito interessante e é pouco falado. É que eu vou chamar aqui de acomodação vezes região. Versus é melhor. Isso é importante você entender que é o seguinte, às vezes a região em si não é das melhores, tem pouca demanda mesmo. Mas se a acomodação tiver um diferencial, mesmo que a região não tenha uma boa visibilidade, uma boa procura, o fato da acomodação ser chamativa pode virar o jogo. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a região não tem demanda, mas se a acomodação for boa, pode ser o suficiente para as pessoas procurarem. Principalmente com o Airbnb. Por quê? O Airbnb ele trabalha formas de descentralizar, tirar o foco dos grandes centros, das grandes capitais. Então, se você tem uma acomodação fora da curva, inclusive o Airbnb tem várias categorias que ele classifica lá, as acomodações, você tem chance de ser descoberto mesmo que a sua região não seja badalada, tá? Porque o Airbnb tenta tirar o foco do lugar e tenta colocar o foco na experiência, na acomodação. Então é o seguinte, isso é uma notícia boa, por quê? Antes da pandemia, por exemplo, era muito focado as procuras, a demanda em grandes capitais, em centros, nas metrópoles, como por exemplo Rio de Janeiro, São Paulo, Foz do Iguaçu, as regiões do Nordeste. Depois, o que aconteceu? As áreas mais rurais, menos urbanas, também ganharam procura. Foi descentralizada essas procuras dos grandes centros. Isso é uma notícia boa, por quê? É a democratização do negócio das locações por temporada. Porque antes estava muito concentrado, agora está menos concentrado e mais distribuído. Então, quem tem acomodação fora dos grandes centros, dos centros urbanos, é uma boa notícia, uma vantagem, tá? E aqui é interessante, porque às vezes você fala, minha região não tem, Henrique, na minha região não tem hotel, não tem pousada, os dados que eu contratei são desanimadores. Mas se a sua acomodação for fora da curva, ou tiver algum diferencial, a própria plataforma Airbnb consegue trabalhar formas de as pessoas te descobrirem, menos levando em consideração a região e mais a acomodação. Isso é interessante, até porque, por exemplo, quando a acomodação é, por exemplo, uma casa, um chalé, um sítio, uma chácara, o protagonista é a acomodação. Eu vou tentar te explicar de outra forma. Eu moro no Rio de Janeiro e administro apartamentos no Rio de Janeiro. Além disso, eu administro uma casa em Angra dos Reis. Quando um hóspede reserva a casa em Angra dos Reis, esse grupo vai para curtir a casa, para fazer churrasco na casa, para aproveitar a casa, ficar na casa, sai um pouco da casa. Agora, no Rio de Janeiro é o contrário. Quando os hóspedes reservam acomodações para ficar nos apartamentos que eu administro no Rio, é para curtir a cidade, de uma forma geral, o condomínio, menos o apartamento. Então, existe um fator aqui, protagonismo coadjuvante. Quando é um apartamento, normalmente o apartamento é o coadjuvante. E o protagonista é o quê? É os pontos turísticos, a cidade, etc. Quando é uma acomodação mais fora da curva, a acomodação se torna a protagonista. Então, os hóspedes vão para ficar na acomodação. E aí tem uma mudança sutil, mas que faz toda a diferença, tá? Então, esses 3 fatores aqui são interessantes para você entender o potencial da sua acomodação. E aqui é um termômetro, aqui é um dado mais técnico e aqui é mais interessante você entender porque isso acontece, tá? Mesmo que a região não seja das melhores, dependendo da sua acomodação, pode falar mais alto que a própria região. Só que agora é o seguinte, e é um ponto chave, é um ponto importante, tá? Porque
eu gosto de falar o seguinte, do que adianta, pensa comigo, do que adianta você ter a melhor acomodação, a acomodação mais equipada, a acomodação toda mobiliada, toda decorada, toda bem trabalhada, limpa, com potencial, bonita, nova, reformada, todas as qualidades possíveis e inimagináveis na sua mão ou na mão de qualquer pessoa, de qualquer anfitrião, só que esse anfitrião, essa pessoa não sabe trabalhar. Do que adianta? É a mesma coisa, pega uma Ferrari, é um carro luxuoso, um carro completo, se bota uma pessoa que não sabe dirigir, o que adianta? E aí eu coloquei aqui, ó, o que adianta a melhor acomodação, o que adianta ter a melhor acomodação do planeta Terra se as pessoas não te acham, não te encontram. Faz sentido? E aqui está um ponto muito importante por trás, tá? Qual que era a pergunta que estava antes aqui? O que está por trás das acomodações que mais faturam? E eu falei para você antes da vinheta, né, algumas dúvidas. Mas Henrique, a acomodação que eu administro não fica na melhor localização da cidade. Mas os concorrentes cobram baratos. Mas o Airbnb isso, a Book aquilo. Olha, eu vou te falar uma coisa, essa acomodação de R$400 mil fica num bairro que eu costumo brincar que nem carioca conhece. Chama Camorim. É um bairro do Rio de Janeiro aqui que fica totalmente isolado, longe da praia. E o que eu quero trazer presente aqui para você é o seguinte. O que está por trás dessas acomodações que mais faturam? É para conseguir um resultado desse. E eu posso apostar com você que é diferente do que muitas pessoas pensam. As pessoas normalmente devem associar, tem que ser a melhor acomodação do mundo, com o máximo de diferenciais possíveis, com isso, com aquilo. Claro, isso ajuda? É claro que ajuda, mas não é isso que é o determinante. Eu garanto para você que essa acomodação não tem nada demais. Não tem nada, só tem uma TV, são 2 quartos, comporta até 6 hóspedes. É uma acomodação simples, R$400 mil. Até para o Rio de Janeiro, isso é um valor acessível, de uma forma geral. Somente comparado com a Zona Sul. O que eu quero que você entenda é o seguinte, você pode ter a melhor acomodação na sua mão, mas se as pessoas não encontram, se o anfitrião não faz um bom trabalho, o que adianta? E aí, o que eu quero que você entenda, que eu acho que é grande ponto de virada aqui dessa aula, é que muito do resultado está mais na mão do anfitrião, do administrador, do gestor de hospedagem, do que da acomodação em si. Porque como eu estou te falando, eu juro para você, essa acomodação não tem nada demais, mas o resultado é espetacular. E isso é uma notícia boa, porque ter grandes resultados está mais na mão do anfitrião do que da acomodação em si. Tá? E você já vai entender o porquê disso agora. Então aqui, eu comecei essa folha, né, do Flipchart falando o seguinte, performance do anfitrião. E é esse ponto que eu quero que você pegue, porque é o seguinte, essa é uma notícia boa, como eu te falei. Tá na minha mão, tá na sua, tá na nossa mão, fazer o quê? Em que uma acomodação consiga ter um resultado expressivo. Tá? É claro que tem acomodações que não tem jeito, tem lugares que não tem procura, tem acomodações que não há milagre que ele vai fazer acontecer. Mas o que eu quero que você entenda o diferencial está mais no anfitrião do que na acomodação em si. Porque é aquilo que eu te falei da Ferrari, do que adianta a melhor acomodação do Brasil se as pessoas não encontram, se você não sabe trabalhar, se não sabe cobrar o valor, né, da diária, enfim, se não sabe configurar nas plataformas. Então, é importante a gente entender que nós somos protagonistas dessa história. Tá? E se a gente chega no resultado desse, é muito por conta do nosso trabalho. Tá? Então vamos lá. Performance do anfitrião. A gente está falando do quê? Tem 2 pontos aqui e eu vou começar pela estratégia de anúncio. Quando a gente fala de estratégia de anúncio, eu coloquei algumas perguntas que um anfitrião que fatura alto, que explora o máximo potencial de faturamento de uma acomodação, deve responder. Quais são essas perguntas? Vamos lá. Aonde divulgar? Quando eu falo onde divulgar, o quê? A gente trabalha a gente está na era digital, então a gente é dependente, a gente precisa da internet. Para quê? Para as pessoas nos encontrarem, para a gente saber se vender. Então, quando a gente fala aonde divulgar, quais canais, quais plataformas, né, valem a pena? Será que vale a pena anunciar no máximo possível ou vale a pena focar nas que trazem mais retorno, nas que tem mais potencial de trazer cliente? A gente foca nessas. Ou não, sai dando tiro para tudo que é lado, rede social, disso, daquilo, mesmo sem saber direito o que fazer, é melhor do que não fazer. Então, aqui a primeira pergunta é aonde divulgar, onde vale a pena? Segunda, por exemplo, como fazer pessoas reservarem? Porque não adianta só você colocar lá como que a gente configura, como a gente cadastra, o que a gente tem que colocar ali no anúncio para as pessoas terem interesse de reservar, principalmente no início. Por que principalmente no início? Porque a gente não tem avaliação, é mais difícil de alguém reservar. O que a gente tem que fazer para quebrar essa inércia, para tornar a nossa acomodação mais atrativa possível, mesmo diante de tantos
outros anúncios que a gente pode chamar de concorrente a um clique de distância, tá certo? O que mais a gente tem? Isso é importantíssimo, como posicionar na primeira página de pesquisa. Essa daqui é uma outra forma de fazer a pergunta que eu já te fiz aqui na outra folha. Do que adianta a melhor acomodação se as pessoas não acham? O que é achar? Se a gente está falando de uma plataforma, por exemplo, o Booking, Airbnb, se você não está na primeira página, minha amiga, meu amigo, eu tenho uma péssima notícia para você. Né? As pesquisas mostram que a maioria das pessoas, isso serve também, por exemplo, uma pesquisa do Google. Você passa da primeira página, chances são que é difícil, né? E na hora de reservar, a mesma coisa. Então, estar na primeira página de pesquisa é um dos diferenciais das acomodações que mais faturam. Então, quando a gente fala de estratégia de anúncio, o que está por trás aqui é o seguinte: a gente, para conseguir reservas, para conseguir hóspede, a gente precisa anunciar. Concorda comigo? E aí, só que é anunciar aonde? Anunciar como? Anunciar com qual objetivo? Tá na primeira página, para as pessoas reservarem, aonde tem potencial de trazer retorno e não ficar te dando trabalho à toa. Até porque tem muito trabalho aqui para fazer, a gente tem que saber aonde que está concentrado a maior parte dos nossos resultados para focar nisso. É os Pareto, já ouviu falar nos 80-20? 80% dos nossos resultados está focado em 20% das ações. Então, 80% do faturamento das reservas está focado em 20% das plataformas. No caso do Mi Casa Sua Casa, por exemplo, é o Airbnb e a Booking. A gente vai muito bem, obrigado. Tá? Aqui por exemplo, aonde divulgar, um erro muito comum que eu vejo é o quê? As pessoas na zona de conforto do Airbnb. O Airbnb é bom? É bom. Dá resultado? Dá resultado. Traz reserva? Traz reserva. É fácil de mexer? Sim, é fácil. É seguro? Tem garantia? Sim. Mas por isso você vai ficar na sua zona de conforto, vai ficar no quentinho, não vai querer, né, levar a sua acomodação para mais hóspedes interessados, que é o caso da Booking, porque você ouviu falar que fulaninho não teve resultado, porque você isso, porque você aquilo. Você vai deixar o medo de não dar certo falar mais alto do que a vontade de crescer, de faturar mais, de fazer seu negócio maior. E outra coisa, só anunciar no Airbnb, você está colocando todos os seus riscos, todo o seu risco numa plataforma só. Né? Até pensando de uma forma mais ampla, isso serve para qualquer área da vida, por exemplo, investimento. Você vai colocar todo o seu dinheiro no mesmo investimento, na mesma aplicação, ou você vai diversificar? Eu recomendo diversificar, e aqui é a mesma coisa, tá? E aqui, quando a gente fala de, por exemplo, como fazer as pessoas reservarem, a gente pode entrar em alguns pontos chaves. Pessoal, isso daqui eu estou só pincelando, tá? Já gravei aulas e aulas falando só de algum desses pontos específicos, porque esses pontos são importantes a gente entender o que está por trás, tá certo? Só que é o seguinte, quando a gente fala de pessoas reservarem, a gente está falando de uma coisa que chama configuração. O que é configuração? Quando a gente cria um anúncio, o que está por trás daquele anúncio é o seguinte: existem configurações que só dependem da gente, é coisa de 1, 2 cliques ali para a gente alterar, que impactam ali na tomada de decisão do cliente, tá? E algumas configurações são extremamente estratégicas, como, por exemplo, fotos. E aqui está também um dos grandes erros da maioria dos anfitriões. A maioria não tira fotos profissionais. A maioria enxerga isso, deixa eu ver aonde vai dar, se vai dar certo. Aí tira foto do celular. O que eu mais vejo é foto o quê? Tremida, foto escura, foto repetida, foto com a pessoa aparecendo, foto sem mostrar, sem vender alguma coisa, tipo foto na parede, aleatória aparentemente. Então é muito comum no nosso mercado ver uns erros desses amadores, tá? Foto profissional, anota o que eu vou te falar, não é opcional, isso é obrigatório para quem quer faturar alto. E eu vejo que a maioria não faz com profissional, faz com celular, de qualquer jeito mesmo. Isso daqui é uma das coisas que mais muda o jogo, tá? O que mais a gente tem aqui, ó? Por exemplo, quando a gente fala de faturar alto está relacionado com o quê? Com como você consegue explorar essa acomodação. E uma das coisas que você pode e deve explorar é a quantidade de quê? De hóspedes uma acomodação comporta. Isso é interessante até para quem está querendo administrar, pegar novas acomodações. Um dos primeiros papos, uma das primeiras coisas que você deve se atentar antes de colocar a acomodação no mercado de hospedagem é o seguinte: quantos hóspedes ali comporta? Qual é o máximo? Por quê? Porque dentro da estratégia de especificação, um dos 4 pilares é o preço base da tarifa, que é o quê? Qual é o preço de partida e o mínimo de hóspede para esse preço. Então, a quantidade de hóspedes comporta vai influenciar diretamente no seu resultado, na diária que você cobra, no valor que você fatura, tá? Inclusive, tem uma outra coisa por trás aqui. Olha que interessante, você não só consegue cobrar uma diária maior, mas você aparece para mais pessoas. Porque se a sua acomodação, por exemplo, só comporta 2 hóspedes, você deixa de aparecer para pesquisas com 3, 4, 5, 6 hóspedes.
Se a sua acomodação comporta 5 hóspedes, você abre um leque maior de pesquisa que a sua acomodação pode e vai aparecer. Então você ganha de 2 lados. Primeiro, você aparece para mais pesquisas. Segundo, você consegue cobrar uma diária maior. Olha só, uma coisa que aparentemente parece pequena, nada demais, olha o quanto você ganha, tá? O que mais? Aqui entra o que eu falei para você, né, de configurações. Pessoal, configuração tem muito assunto aqui, tá? E aí eu já pincelei algumas fotos, mas eu vou falar outras, por exemplo, o título, por exemplo, a política de cancelamento, por exemplo, as regras que você coloca, por exemplo, a disponibilidade do calendário, por exemplo, as restrições, quantas diárias mínimas, por exemplo. Outro exemplo, precificação. Tem muita coisa aqui por trás, o que? De configuração. O que é configuração? Mais uma vez, é aquilo que você cadastra, que você configura em 2 cliques, e isso ajuda, né, na tomada de decisão do hóspede na hora de reservar. Então, uma outra configuração que eu acabei de falar aqui, que eu vejo que os anfitriões costumam dar mole, é a política de cancelamento. Por quê? Muitos anfitriões colocam a melhor política para eles, mas não pensam na melhor política para os hóspedes, né? Outra que é um clássico, disponibilidade do calendário. Ah, Henrique, eu só aceito reserva daqui a 3 meses. E aí seu calendário fica fechado nos meses futuros, você nem aparece nas pesquisas futuras. O algoritmo, as plataformas não enxergam isso com bons olhos e penalizam o seu ranqueamento, a sua visibilidade. Outro que é clássico, quantidade mínima de diárias que você aceita. Henrique, menos do que 3 diárias, do que 4 diárias não faz sentido para mim, eu só aceito a partir de 5, você está dando um tiro no pé enorme e você não está vendo, tá? Enfim, eu não vou entrar no detalhe porque é muito assunto para uma aula só, mas o que é importante aqui é você se atentar que a gente está falando de performance do anfitrião. O que depende de você para você conseguir faturar mais, para você conseguir ter um resultado relevante, tá? Se você tiver interesse em algum desses temas específicos, deixa eu te pedir um favor, coloca aqui nos comentários. Muito tema de aula que eu trago aqui, eu pego de comentários de pessoas como você, né, para conseguir te ajudar. Afinal de contas, eu quero atender a necessidade da minha audiência. Se você é meu público, minha audiência, coloca aqui nos comentários se você quer que eu fale de algum ponto específico, se tem uma dificuldade, ou enfim. E olha só, para fechar esse ponto aqui dentro de performance anfitrião, que é a estratégia de anúncio, a gente acabou de falar de configuração. Mas agora eu quero falar também de um ponto que eu chamo de métricas de desempenho. Você sabe o que é isso? Isso aqui é o seguinte, pessoal. Quem entende isso já é meio caminho andado, facilita muito para conseguir resultados como esse. Que é o seguinte, quando a gente fala das principais plataformas como Booking, Airbnb, TripAdvisor, Expedia, Nicolar, Hotels.com, Hostelworld, quando a gente fala dessas principais plataformas, essas OTAs, o que está por trás? O que está por trás é o seguinte, elas desenvolveram um algoritmo. O que é algoritmo? É uma inteligência que essas plataformas desenvolveram para atender suas necessidades e gerar a melhor experiência para o usuário. Ou seja, se eu estou procurando uma acomodação para ficar, essas plataformas sabem da importância de aparecer logo de cara uma acomodação que me atenda. Para quê? Para eu ter a melhor experiência. E aí eu vou reservar. Quando eu reservar, a plataforma ganha uma percentagem dessa reserva. E se eu tiver uma boa experiência, ótimo. Consegui achar um lugar bom para mim, tive uma boa experiência, provavelmente eu vou voltar a reservar nessa plataforma. Isso é interessante porque, se a gente parar para pensar, não é só a Booking, Airbnb e essas OTAs do mercado de hospedagem. O iFood é assim, o Mercado Livre é assim, a Uber é assim, a Netflix é assim, todas essas grandes, o Instagram é assim, o YouTube é assim, todos esses grandes players do mercado o Spotify é assim, tem um algoritmo por trás. Para quê? Para dar a melhor experiência para o usuário. E aí, por que eu estou falando isso? Como a gente já está entendendo aqui o seguinte, que está na primeira página de pesquisa é o grande diferencial, a pergunta que a gente deveria se fazer é como a gente consegue? E a resposta está aqui, ó. O que essas plataformas fazem? Elas analisam, elas olham os dados, a sua performance, que eu chamo de métrica de desempenho. Então é o seguinte, quantas reservas você está convertendo? Quanto que você está faturando? Porque a plataforma só fatura se você fatura. Se os hóspedes estão te avaliando bem e se você está tendo boas avaliações em quantidade, se as pessoas salvam seu anúncio na lista de desejos, nos favoritos, se as pessoas clicam no seu anúncio, porque quando alguém pesquisa, tem vários anúncios ali. Elas estão clicando, porque clicar é o passo antes de reservar. Então, se elas não estão clicando, já tem alguma coisa errada ali. Então, o que essas plataformas fazem? Elas olham, elas analisam as suas métricas de desempenho, tá? E aí, se você tiver com boas métricas de desempenho, por exemplo, os hóspedes saem muito satisfeitos, você consegue cobrar um valor alto,
você está sendo bem avaliado. Olha só, a plataforma vai cada vez mais te ranquear melhor. Eu tenho um exercício para você, faz o seguinte. Pensa num lugar que você nunca viajou e coloca na Booking no Airbnb. Repara no padrão das primeiras acomodações que vão aparecer. Você vai ver que são acomodações muito avaliadas, bonitas, que é difícil de dar ruim, de dar errado, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque as plataformas sabem da importância de colocar logo de cara opções que vão te agradar, que vão te atender. E a gente, como administrador, né, com resultado nessa magnitude, a gente tem que aprender a posicionar a nossa acomodação dentre essas, né, na primeira página de pesquisa. É isso que está por trás aqui, esse é um dos segredos das acomodações que mais faturam. Não estou falando que é rápido, não estou falando que é fácil, não estou falando que é da noite para o dia, não estou falando que é fórmula de bolo, não estou falando que é fórmula mágica e nem receita de bolo, mas estou falando que é possível. Eu mesmo consegui e eu garanto para você, essa acomodação não é nada demais. Tá? Só tem TV na sala, se você ver, não é nada demais, isso eu posso te garantir. Só que não é só estratégia de anúncio, a gente vai ter também o quê? Estratégia de precificação, e essa, modéstia à parte, é uma das minhas especialidades. E olha só, mais uma vez, eu vou te pedir desculpa pelo seguinte, a ideia dessa aula não é eu entrar no detalhe, eu até acho que eu entrei bastante no detalhe na estratégia de anúncio, aqui é você conseguir entender o que está por trás de um resultado desse. E a gente acabou de entender que é a performance do anfitrião, tá? A gente viu que era a primeira parte dentro da performance do anfitrião, que é a estratégia de anúncio, e agora a estratégia de especificação, tá? E é o seguinte, quais são as perguntas que um anfitrião que fatura alto tem que saber responder e colocar em prática ali na hora de colocar a mão na massa da sua acomodação? Primeira pergunta, como cobrar a diária mais alta sem perder reservas? Porque esse é um clássico erro. Ah, Henrique, eu estava sem reservas, eu baixei preço. Ah, Henrique, eu espirrei e baixei preço. Ah, Henrique, eu vi que o concorrente estava cobrando baixo, eu baixei preço. Tudo é baixar preço, tudo é baixar preço. O que acontece? Quando os anfitriões baixam preço sem critério, com muita frequência e também muita intensidade, ou seja, faz isso toda hora e faz isso, né, dando um desconto cada vez maior, então, claro, sinal que você não sabe precificar, que você está inseguro e você está indo no feeling, você está indo no achismo, não é assim que a banda toca, tá? Então, um anfitrião que fatura, né, alto, ele sabe cobrar, ele sabe estar cobrando a maior diária possível e sem precisar abrir mão de reservas por isso, tá? Existe uma forma de fazer e daqui a pouco eu já vou te explicar mais no detalhe. Vamos acabar primeiro as perguntas. Segundo ponto, como faturar todos os meses do ano? Aluguel de temporada não dá só dinheiro na alta temporada ou nos feriados, dá para faturar todos os meses do ano. É o mesmo caso de uma sorveteria. Você acha que sorveteria só dá dinheiro no verão? Aí no inverno, nas outras estações, fica no 0 a 0, fica rezando para o verão chegar para conseguir colocar algo no bolso. É claro que no verão eles estouram de faturamento, mas não é o único período que faturam, não é o único período que coloca dinheiro no bolso. Mesma coisa com loja de chocolate. Você acha que é só na Páscoa? Você acha que é só no Dia das Mães? Você acha que é só no Natal que loja de chocolate vende? Não! Loja de chocolate explode de vender nessas épocas, mas vende todos os meses. Você, sua acomodação por temporada ou seu meio de hospedagem é a mesma coisa. Você tem condições de vender todos os meses. De quê? De conseguir reserva, de faturar, tá? Então, esse daqui é um clássico que eu vejo acontecer o seguinte, Henrique, só tem demanda, só tem hóspede em alta temporada, nos feriados. Não é verdade. Não é verdade. Provavelmente tem engrenagens que dá para melhorar na sua estratégia e consigo apostar que a precificação é uma delas, tá bom? Outra pergunta, como precificar nos feriados? Feriado, que é quando a gente, acabei de falar, quando a gente tem condição de ter um pico ali de faturamento, tem uma forma de você precificar, de você configurar, tá? Para quê? Para você evitar espertinho, para evitar reservas que não são vantajosas, tá certo? Como que você precifica? O que mais? Como consegue reservas na baixa temporada? Essa é uma das principais. Por quê? Conseguir reserva no verão, na alta temporada, nos feriados é fácil, minha amiga. É fácil, meu amigo. Agora, anfitrião ou gestor de hospedagem, que é bom mesmo, coloca 25% de rentabilidade aqui numa acomodação, é aquele que consegue principalmente na baixa temporada. É no momento de dificuldade, é no momento de baixo que a gente vê quem se sobressai, tá? Então, essas perguntas são as perguntas, na minha opinião, mais importantes quando a gente fala de estratégia de precificação, tá? E aí, mais uma vez, eu não vou conseguir entrar no detalhe. Diga-se de passagem, eu já gravei várias aulas falando de pontos como esse, mas é importante que você pegue a essência, o que está por trás, tá? Então vamos lá. O primeiro ponto é, quando a gente fala de precificação, eu vejo que muitos anfitriões precificam com base nos concorrentes, precificam com base na opinião de pessoas que estão no grupo do WhatsApp,
precificam com base no que ele acha que vale, no que ele acha que é justo cobrar na diária, mas deixa de lado o mais importante. É o quê? É precificar com base na demanda. O que é precificar com base na demanda? Lei da oferta e da procura. Quanto mais pessoas procuram algo, o preço tende a ser mais caro. Quanto menos oferta, quanto menos opções, também tende a ser mais caro. Isso é precificar com base na demanda. E a gente está no mercado de hospedagem. Uma característica muito forte, intrínseca nesse mercado é a sazonalidade. Então, o que diferencia um anfitrião que fatura alto para a média? Saber trabalhar usando a sazonalidade a seu favor e não contra. Não é olhar para a sazonalidade e falar, isso é péssimo, porque oscila, tem períodos de alto e de baixo. Não, é aceitar, porque nada vai mudar isso, e saber trabalhar utilizando isso a seu favor, a favor do seu faturamento. Outra coisa aqui, que é um clássico erro, que a gente falou aqui, quando a gente estava falando das perguntas, aplicar descontos com o quê? Com critério. Um claro sintoma de quem está inseguro, ou insegura na hora de especificar, é quando quando não tem critério. Eu dou desconto por isso, por aquilo, eu espirrei de desconto, o concorrente baixou o horário de desconto também, já estou muito tempo sem reserva de desconto, a Airbnb recomendou desconto, já não tem critério. E o legal da metodologia, no caso é que a gente tem critérios muito claros, aplica esse tipo de desconto desta forma, neste cenário. Ou seja, você tem critérios, é para seguir, como se fosse um passo a passo, é uma metodologia. Tá? Então, quando você começa a aplicar descontos com critérios, é um sinal que agora você está entendendo o jogo, tá? E não fazendo de qualquer forma. Uma coisa muito interessante também é precificar com base nos 4 pilares da estratégia de precificação. Por quê? Porque esses 4 pilares, eles te ajudam a aproveitar essa sazonalidade e também a conseguir cobrar a maior diária possível. Por exemplo, o que a gente falou antes da quantidade de hóspedes que você pode comportar. Quais são os 4 pilares? Preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporários e eventos e planos de tarifa. Esses 4 pilares te ajudam, te possibilitam a conseguir tirar proveito, tanto da sazonalidade, como eu falei, quanto do máximo potencial de faturamento que a sua acomodação tem, tá? E, mais uma vez, infelizmente não vou conseguir entrar no detalhe, mas o que não falta é vídeo meu no YouTube falando sobre esses pilares, tá beleza? Coloca aqui nos comentários se você quer que eu faça alguma aula de algum desses pontos, que dependendo de como for, não tem problema nenhum, eu gravo, tá? E por fim, tem uma coisa muito importante que, na minha opinião, é uma das coisas mais negligenciadas do nosso mercado. Por quê? Muitos anfitriões adoram alguns dados, Por exemplo, muitos anfitriões se gabam, estou com 5% de taxa de ocupação, meu calendário quase não tem diária ociosa. Beleza, legal, parabéns. Mas será que taxa de ocupação é uma das métricas mais importantes? Eu já ouso dizer que não. O que vai acontecer com o seu calendário se você cobrar R$40 a diária? Vai explodir, não vai? Isso é só uma provocação para você entender que um bom resultado não necessariamente está relacionado com uma alta taxa de ocupação. Pode estar relacionado? Pode, mas não necessariamente. O que eu quero trazer aqui é o seguinte, quando a gente fala de precificação, tem uma métrica que poucas pessoas falam, que é o que eu chamo de... O nome dela é janela de reserva. Janela de reserva é quando você... isso daí, por exemplo, a Booking te dá isso de mão beijada. Quando você consegue enxergar com quanto tempo de antecedência as pessoas estão procurando por uma acomodação. E com relação ao check-in. Então, por exemplo, se eu reservar uma acomodação hoje para daqui a uma semana, a janela de reserva é de 7 dias. E por mais que pareça um dado bobo, um dado despretensioso, sabe o que está por trás dele? Que se a gente sabe com quanta antecedência tem mais pessoas procurando uma acomodação, é com essa distância, é com essa antecedência que a gente pode e deve cobrar a maior diária possível. Pensa comigo, se eu sei que com 10 dias de antecedência é o período que tem mais pessoas procurando, é com esses 10 dias que provavelmente eu vou cobrar a maior diária. Aí vamos supor o seguinte, deu 10 dias e eu não consegui reserva. 9, 8, é um sinal claro que aí eu tenho que revisar a minha precificação, porque já passou o pico. Olha que interessante, aposto que ninguém nunca te falou isso, não é mesmo? Isso aqui foi um conteúdo que eu deixei o melhor pro final para te parabenizar e te reconhecer por você estar comprometido e ter assistido esse vídeo até o último minuto, tá? Espero que você tenha gostado. Esse tema, janela de reserva, eu vou trazer em vídeos futuros, porque é uma das partes da precificação da metodologia, no caso que eu chamo de gestão ativa, tá? E aí eu vou explicar com mais detalhes como funciona, mas o mais importante aqui nessa aula é você conseguir abrir a cabeça, primeiro, ver que está nas suas mãos ter um resultado específico como esse,
Segundo, você começar a ver coisas que provavelmente não te falaram, coisas que estão por trás desses números, tá? E que podem e vão fazer você te destacar nesse mercado dos meios de hospedagem, tá? Espero que você tenha gostado e espero te ver na próxima aula. Fui!